Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai falar sobre questões ambientais. Vamos lá. Bom, o que são questões ambientais? As questões ambientais são as consequências da expansão e do desenvolvimento das sociedades, das cidades, de povoados. Essa expansão, lógico que em grande escala, causaram o que a gente vê hoje de certas questões ambientais. Elas geram impactos socioambientais em grande escala também. Bom, as principais questões ambientais que ocorrem no Brasil e no mundo atualmente são as seguintes, que são as que a gente vai falar, que nós vamos discutir, e entre elas estão desmatamento, mudanças climáticas, poluição do ar e da água, degradação do solo, geração de resíduo, superpopulação, extinção de espécies e modificação genética. Bom, vamos lá. A gente vai começar falando do desmatamento. O desmatamento ele consiste na retirada, na eliminação de uma parte vegetal de uma determinada área. O desmatamento ele pode causar desequilíbrio ecológico, ambiental, hídrico e desequilíbrio da fauna, porque a gente vai estar modificando o habitat natural de certas espécies animais. Ele é intensificado pela atividade agropecuária, né, pelo avanço das lavouras, da atividade da bovinocultura, cada dia vem crescendo mais, e é intensificado o desmatamento. Pode levar à extinção de espécies e causa principalmente erosão do solo, que a gente retira a camada vegetal, o solo fica exposto, afeta clima, diminui a reciclagem de gás carbônico. Algumas soluções para o manejo desse desmatamento seria o cumprimento das leis ambientais e a fiscalização em massa, porque existem as leis ambientais, mas elas não são cumpridas da maneira correta. Bom, mudanças climáticas. As mudanças climáticas são alterações drásticas no clima do planeta, por ações humanas. Algumas ações podem ser naturais, podem ser causas naturais. Lógico que com influência humana, mas por causas naturais. Por exemplo, a mudança na órbita da Terra, que tem relação com o derretimento das geleiras, que isso vai modificar o eixo de rotação da Terra, logo vai mudar a órbita também. E as glaciações, que são, de certa forma, um congelamento de uma determinada área, né? O acúmulo de gases na atmosfera intensifica o efeito estufa, e isso aumenta a temperatura média da Terra. Logo, vai intensificar o derretimento das geleiras, interferindo diretamente na mudança da órbita da Terra. Podem causar acidificação de oceano, desequilíbrio ambiental, desastre natural, diminuição de espécies animais e produtividade de cultura também vai ser diminuída. Alguns recursos devem ser praticados, a preservação de florestas e o uso de fontes renováveis. Bom, a poluição do ar são a emissão, né, é a emissão de substâncias poluentes que causam desequilíbrio ambiental. Elas podem também ser de fontes naturais, como por exemplo o vulcão, e também de atividade humana, como a queima de combustíveis fósseis. Mas principalmente um exemplo de atividade humana é a industrialização, né, que é a atividade industrial em grande escala, e que vai causar os problemas respiratórios, tanto em animais como em seres humanos. Em 2016, cerca de 4,2 milhões de pessoas morreram por causas de problemas respiratórios. Alguns recursos seriam a diminuição da emissão dessas substâncias poluentes, desses gases, o uso de transportes alternativos e o monitoramento da qualidade do ar. Isso aí, então, vamos andar de bicicleta, galera.
Agora, a poluição da água é a alteração da qualidade da água, tornando ela inviável ao consumo. A água pode perder essa qualidade a partir da deposição de resíduos agrícolas, domésticos, industriais, lógico que também em grande escala. Causa a morte da fauna e da flora aquática e também leva à proliferação de micro-organismos nocivos nesse ambiente aquático. Causa também a eutrofização. A eutrofização é a deposição de uma quantidade elevada de nutrientes na água, que vai, de certa forma, desenvolver ou nutrir em excesso essa água e ali aumentar de uma forma espantosa algas, plantas aquáticas que vão diminuir a qualidade dessa água. Vai diminuir a turgidez, vai matar os peixes ali da água. E a eutrofização ela é praticamente irreversível, é muito difícil, muito caro de desfazer a eutrofização. Pode acontecer também um acúmulo de materiais pesados, né, junto com a eutrofização, e os recursos seriam tratamento de esgoto, conscientização da sociedade, fiscalização e limite de descarte desses resíduos nas fontes hídricas. Bom, agora a degradação do solo. A degradação do solo vai inviabilizar a capacidade produtiva desse solo. Essa inviabilização ela é causada por exploração excessiva, a não rotação de cultura, a diminuição da matéria orgânica. Isso tudo vai causar lixiviação, salinização, acidificação, perda de nutrientes, até mesmo para que ocorra posteriormente a eutrofização. Vai perder produtividade, vai tornar esse solo infértil e vai ter várias ações socioeconômicas. Causa também, que é muito conhecido, as fosforocas, que é essa última imagem da tela, né, que é essa erosão assim, em grande escala, causa buracos na pastagem, no terreno, é muito forte. E os recursos que nós podemos indicar é a rotação de cultura, né, que vai, primeiramente, ele cobrir esse solo, já vai diminuir a erosão, então vai fazer o controle de erosão, o manejo de nutrientes e o reflorestamento de determinadas áreas. Bom, a geração de resíduo. Simplesmente a geração de resíduo é o descarte de materiais na natureza, de resíduos de lixo em locais inadequados. Segundo a ONU, em 2050, serão produzidos 4 bilhões de toneladas de resíduo por ano. No ritmo que nós estamos produzindo, gerando resíduo hoje, em 2050, vai ser produzido 4 bilhões de toneladas de lixo por ano. Causa disso é o aumento da população, logo, com o aumento da população, aumenta o consumo. A industrialização, né, que aumentou a produção de resíduo aí, muito forte. E o uso de materiais que demoram a decompor. Então, são um papel, um plástico que a gente não dá atenção, demora muito tempo, milhões de anos, para decompor. Pode causar essa geração de resíduo. É muito frequente causar enchente, doença, poluição visual, desequilíbrio ambiental e a contaminação da água, do ar e do solo. Bom, e o recurso que a gente tem para, de certa forma, manejar essa geração de resíduo é a diminuição da produção de lixo. Bom, agora nós temos a superpopulação. A superpopulação relaciona o aumento da expectativa de vida com a diminuição da mortalidade infantil. E também tem uma alta relação com o desencorajamento do uso de contraceptivos. Assim, vai aumentar a população mundial e a gente vai ter o esgotamento dos recursos. Logo, quanto maior a população, maior a geração de resíduo, né? Então, todas as questões ambientais, elas estão relacionadas. Recursos para tentar controlar essa superpopulação é o planejamento familiar, a conscientização da população e a diminuição da taxa de crescimento populacional. Bom, agora a extinção de espécies.
A extinção de espécie ela é causada, mas principalmente ela é intensificada pela poluição, mudança climática, destruição de habitat natural, caçada e desastres ambientais. Podem causar perda de biodiversidade, redução de recursos alimentares e modificação da cadeia alimentar. Porque se a gente olhar essa imagem aqui da cadeia alimentar, se a gente pensar que um desses produtores entrou em extinção, toda a cadeia seguinte, todos os consumidores, primário, secundário e terciário, vai ser modificado, vai sofrer com essa alteração. E os recursos para controlar a extinção de espécies é a educação ambiental, a preservação de habitat natural e o combate ao tráfico animal. Bom, modificação genética. A modificação genética, ela é, de certa forma, vista como questão ambiental por conta do excesso de modificação genética, que causa a chamada poluição genética, que é quando essa modificação ela fica meio que fora de controle. Porque, por exemplo, os efeitos da transgenia, eles não são mensurados. A gente não sabe como que daqui a alguns anos vai ser os efeitos da transgenia. Lógico que ela tem o seu lado positivo, mas o excesso é que a gente não vai conseguir controlar, os efeitos desse excesso. E podem causar riscos à biodiversidade, pode expor agentes tóxicos, surgimento de pragas e também extinção de espécies. Então, as questões ambientais, elas estão, praticamente um ciclo, né? Como conscientização, a gente precisa de estudos, né, sobre os impactos e a conscientização sobre os riscos. Aqui está a referência de onde eu tirei o texto. E muito obrigada. Até a próxima aula. Deixei aqui uma frase para a gente pensar, que é preciso buscar o equilíbrio entre os extremismos, de um lado e de outro. Então, não adianta ser extremo para um lado e não entender o outro lado. A gente tem que achar o ponto de equilíbrio entre os dois extremos. Beleza, gente? Até a próxima.